do Henrique e da Amanda. Um casamento feliz, que havia encontrado a fórmula certa. Era assim entre a Amanda e o Carlos Henrique. Durante 10 anos juntos, eles sempre se entenderam muito bem. Mas um belo dia, o castelo que eles construíram começou a ceder. A Amanda foi juntando daqui, juntando dali, e o que era sonho se tornou pesadelo. Ela descobriu alguns deslizes do marido. Ele, por sua vez, diz que tudo isso não passa de coisa da cabeça dela. E ela não sabe mais em quem acreditar. Tudo leva a crer que ele tem uma paixão secreta pela irmã dela. Mas até que ponto aconteceu algo entre eles? Motivada pela dúvida, ela decidiu. Somente o polígrafo poderá salvar esse casamento. O que será que o detector de mentiras reserva para esse casal? Vamos acompanhar a história deles. Amanda sempre foi muito reservada. Ela achava o Carlos interessante, mas não sabia como fazer para chegar nele. E a relação deles começou com ela passando trotes para ele, dizendo que era uma admiradora secreta. Eles só se falavam por telefone e ela nunca se identificava. A irmã dela, a Graça, acompanhava de perto tudo isso e decidiu fazer alguma coisa para ajudar a irmã a conquistar o seu amor. Ela então começou a escrever uma carta se fazendo passar por Amanda e daria um jeito de fazê-la chegar até Carlos. Quando ele recebeu a carta, logo chamou Amanda para conversar. Ela pensava que ele falaria sobre os telefonemas, mas ele acabou mostrando a carta. E ela não acreditou que a irmã tivesse feito aquilo. Ele disse que era melhor esquecer tudo isso, pois notou que Amanda ficava com vergonha. E foi a partir daí que a amizade nasceu entre eles. Logo eles se tornariam namorados. Tudo estava muito bem entre eles, mas havia uma revelação que ela nem imaginava. Ele tinha uma namorada. Carlos decidiu terminar tudo com a namorada para ficar apenas com Amanda. Eles estavam apaixonados e ela ficou muito feliz com a tal prova de amor. Ela descobriu que na verdade se tratava de uma noiva, mas ele colocou um ponto final nessa relação para ficar com ela. Logo eles se casaram e Carlos se revelou um homem ciumento e controlador. A Amanda vivia trancada em casa, já que ele não gostava que ela saísse de casa sozinha. Mesmo assim, ela se sentia feliz e amada pelo homem que escolheu. Tudo ia muito bem com eles, até que, de uns 5 anos para cá, ela começou a desconfiar de alguns comportamentos estranhos dele. Um dia, eles estavam em casa com algumas pessoas da família de Amanda. Todos estavam bebendo e conversando, num clima bastante descontraído. Graça, a irmã de Amanda, se levantou para ir até a cozinha preparar algo para comer. E nessa mesma hora, Amanda se levantou e foi buscar alguma coisa no quarto. Depois de um tempo, quando ela voltou para a cozinha, se deparou com uma cena estranha. Carlos estava pendurado na janela, olhando fixamente para a Graça. E ela estava até embaraçada com o modo como ele a olhava. Amanda quis saber o que ele estava fazendo ali e por que olhava para a irmã dela. Ele disse que não era nada e só estava olhando mesmo. Nesse dia, ela ficou bastante chateada com o comportamento do marido e quando entrou viu a mãe e a irmã conversando. Elas baixaram o tom de voz quando Amanda se aproximou e ela quis saber do que falavam, mas elas não queriam contar. Depois de muito insistir, Graça acabou contando que um fato estranho havia ocorrido. Pouco antes, naquele mesmo dia, ela estava na sala e Carlos chegou. Ela estava saindo, mas ele pediu que ela ficasse, pois queria ouvir uma música com ela. Ela disse que foi dura com ele e saiu da sala. A mãe então contou que já o tinha visto várias vezes, olhando muito para a Graça. Conforme elas falavam aquilo,
Amanda começou a se lembrar de algumas coisas, certas atitudes dele com a cunhada, e aí tudo ficou mais claro para ela. Será que o marido dela era apaixonado pela própria cunhada? Será que ele tinha uma paixão secreta pela irmã da esposa? No dia seguinte, ela decidiu ter uma conversa séria com Carlos Henrique. Ela abriu o jogo e falou sobre todas as desconfianças que tinha. Carlos se justificou dizendo que havia bebido um pouco além da conta e que talvez por isso estivesse estranho. Ele alegou que não se lembrava de nada daquilo e que a irmã dela devia estar inventando tudo aquilo, porque no fundo tinha inveja da felicidade deles. Amanda não queria criar uma polêmica e decidiu que ia colocar uma pedra nesse assunto. Mas a história não parou por aí. Uns 2 anos depois, Graça estava no MSN teclando com um funcionário de Carlos. Eles estavam se conhecendo e depois de um tempo ela descobriu que ele era casado. Ao saber disso, ela achou melhor eles não conversarem mais, pois a mulher dele poderia ficar com ciúmes. Depois, ela contou tudo para Amanda, que nunca desconfiou da irmã, mas acha que realmente o marido pode ter um sentimento que esconde há muito tempo por ela. A gota d'água aconteceu na semana passada, quando a mãe de Amanda e a irmã estavam passando pela rua e uns rapazes mexeram com Graça. Era para ser algo corriqueiro, mas um deles, de repente, falou algo como: "Deixa o Carlos saber disso." Elas se entreolharam e perguntaram-se o que aquilo queria dizer. Era como se o Carlos fosse marido de Graça e não de Amanda. Será que ele dizia para os outros que tinha uma queda pela cunhada? Por que tanta gente comentava que ele tinha ciúme da cunhada? A Amanda sente que não tem mais o que fazer. Ela já chegou a receber ligações de uma mulher dizendo que era amante dele, mas o Carlos Henrique sempre negou tudo. O pior de tudo é ver que ele esconde alguma coisa quando se trata da irmã dela. Será que Carlos é apaixonado pela cunhada? Para ela, o simples fato dele amar a cunhada em segredo já significa uma traição. Hoje, ela quer descobrir o que ele sente pela irmã dela e esclarecer de uma vez por todas essa história. O que será que o Carlos Henrique está escondendo da esposa? Logo saberemos. Eu não sei não. Tudo pronto aí, Jorge? Vamos para a segunda rodada? Tá preparada? Vamos? Agora nós vamos saber tudo. Agora nós vamos descer exatamente ao ponto. Ao ponto da sua irmã, dos sentimentos que ele tem em relação a ela e, eventualmente, outra mulher. Além da sua irmã, seria quem mais? Uma vizinha. Uma vizinha? Eu desconfio. E... estou sendo nervosa. Mas agora eu vou ficar calma para você me falar, porque você aproveita e retira todas as suas dúvidas, né? Pois é. Essa vizinha e uma vez ficava ligando uma mulher para minha casa, dizendo que o nome dela era Márcia, dizendo que tinha um caso com ele. Essa mulher me perturbou durante uns 6 meses.